Bem, gente, hoje, então, a gente vai dar sequência. A aula passada eu já tinha proposto, né, 2 exercícios ali. A gente já trabalhou um pouquinho com a programação em Ladder no CodeSys. E agora vamos dar sequência aí, falar um pouquinho de function blocks, né, blocos de função, e também entrar em temporizadores e contadores. Eu vou compartilhar, então, a minha tela aqui com vocês, uma apresentação. Esse material aqui, ele é um material, como vocês estão vendo aqui embaixo, é um material da Fênix, de treinamento da Fênix. Eu vou colocar um link também, onde vocês têm todo o material da Fênix, se vocês quiserem dar uma olhada, manuais e tal. Mas essa parte de blocos de função, ou function blocks, e o que a gente vai ver hoje de temporizadores e contadores, não se aplica só à Fênix. Eu estou usando um material da Fênix porque é um material bem didático, foi desenvolvido para ensino, mas isso se aplica a qualquer CLP. Siemens, o próprio software do CodeSys, né, dos controladores Eaton, Schneider e assim por diante. O que são blocos de funções? Os function blocks. São bloquinhos que já têm uma pré-programação, como o nome diz, né? É um bloquinho que ele realiza uma certa função e ele já vem pré-programado, ele já vem preparado para que você use. Então são muito úteis em diversos programas e a gente vai ver hoje aqui alguns deles. Hoje eu vou apresentar vários deles e depois eu vou fazer a programação dos temporizadores e, se der tempo, contadores, ou talvez a gente jogue contadores para a aula que vem. Então, os blocos de função, os temporizadores, né? Todo CLP traz pelo menos 3 tipos de blocos de tempo padrão, default. Alguns CLPs podem trazer mais algum tipo diferente, né, do que esses 3 aqui, mas esses 3 são os básicos. Eu tenho 3 tipos, então, de blocos de função, function blocks, de tempo. Eu tenho o temporizador chamado TP, que é um temporizador de pulso, tempo de pulso definido. Eu tenho um temporizador chamado TON, ou Timer On. Esse temporizador, após entrar uma entrada, né, uma entrada se ativada, ele conta um tempo para ligar uma saída. E o T-OFF, ele é o inverso, ele conta um tempo para desligar uma saída. A gente vai ver como é que ele funciona aqui. Vamos lá. Aqui tem uma ajuda que está em inglês, mostrando cada pino, que função que ele executa dentro desse function block. Então tem um pino aqui dentro do bloco que se chama in, ou entrada. É aqui que eu vou ligar um contato, uma chave, como o nome diz, é a entrada do meu temporizador. É essa entrada que vai mandar ligar o temporizador e começar a contagem de tempo. Eu tenho o Q, que é a saída. Então, vejam aqui, in, né, é uma entrada do tipo booleana, ou seja, do tipo binária, 0 ou 1. Né? Se um pulso, uma borda de subida é detectada, ele cria um pulso. O Q também é uma saída booleana, 0 ou 1, então ele vai ligar uma saída. E ele vai para verdadeiro depois que for decorrido o tempo. Né? Então, lá, é verdadeiro se a entrada for verdadeiro e ET for menor que PT. Vamos ver o que é isso. ET é o tempo decorrido. Então, quando o temporizador ligar, qualquer um dos temporizadores, eu tenho esses mesmos pinos. ET é o tempo decorrido. Quando você usa essa função,
ele tem aqui uma variávelzinha interna, onde ele vai contar o tempo. Imagine que você está contando um tempo, por exemplo, de 5 segundos. Então, ele vai contar de 0 até 5 segundos. Se você colocar aqui 5 horas, ele pega essa variável e vai armazenar, né, um número aqui dentro, que é um número que varia de 0 até 5 horas. E o PT? PT é o tempo presetado, né, o preset time. Aqui você escreve qual que é o tempo que quanto tempo você quer que conte. Aqui que você vai escrever se é 5 segundos, se é 5 horas, se é 10 minutos, né? Então, é o tempo presetado. Eu acho que se torna mais, na verdade, mais fácil a gente apresentar dessa forma, né? Depois de apresentar o que é que os pinos, se a gente observar em gráfico, nesse gráfico 01 aqui, que é um gráfico no tempo, vendo o sinal de entrada, saída e tempo decorrido, eu consigo entender o funcionamento de cada um desses temporizadores. Então vamos começar aqui pelo T-on. O T-on, ele é um temporizador de atraso de subida. Como é que funciona esse temporizador de atraso de subida? Então, entrada é 01, é uma chave que eu estou ligando. Imagine que você ligou uma chave, ligada aqui nessa entrada IN. A minha entrada foi para 1, vejam que a saída não foi para 1. A saída continua em 0. Ele está contando um tempo. Aqui no ET, veja que tem uma rampa, ele está contando um tempo. Quando ele atinge o tempo que eu presetei, por exemplo, 5 segundos, depois de 5 segundos, ele joga a minha saída para 1. Então, veja, esse é o timer on, é um temporizador de atraso na subida. Por que atraso na subida? Ele espera uma entrada, a entrada faz ligar o meu contador de tempo. Ele conta o tempo, após o tempo, né, ser contado por inteiro, ele liga a saída. E a saída fica ligada. Quando é que a saída desliga? Se vocês olharem aqui, no mesmo instante que a entrada foi desligada. Então, quando você desligar a entrada, você desliga a saída. Aí, beleza. Né? Continua aqui, vamos olhar a entrada. A entrada novamente foi para 1. Opa! Ele novamente começou a contar um tempo. Só que ele não chegou a contar todo o tempo, aqueles 5 segundos, vamos imaginar que aqui ele decorreu 2 segundos, e a entrada foi de 1 para 0. Se a entrada foi de 1 para 0, essa entrada zera a minha contagem de tempo. Então, não deu tempo da saída chegar a 1, essa entrada, a contagem de tempo zerou, e essa saída não vai mais ligar. Aí aqui, novamente, foi para 0, esperou mais um tempo, a entrada foi para 1. Opa, começou a contagem de tempo de novo. Contou o tempo, depois do tempo decorrido, a minha saída foi para 1. Quando a entrada vai para 0, a saída vai para 0. Ok? Esse é o timer on. A gente vai fazer a programação dele já já. Temporizador de atraso na descida. Eu tenho minha entrada, mesmo esquema. Entrada, saída, tempo presetado e tempo decorrido. Entrada foi a 1. Vejam que no gráfico aqui, a saída já está indo a 1 também. Entrada foi a 1, a saída liga automaticamente. E fica ligada. Quando é que ele começa a contar o tempo? Esse é o timer off. Né? Ele começa a contar o tempo depois que a entrada foi desligada. Eu desliguei a entrada, veja que inicia aqui no ET, né, a contagem de tempo. Começou a contagem de tempo, terminou a contagem de tempo, ele
contou os 5 segundos, por exemplo, ele desliga a saída. Então, ele veio a entrada, ele liga a saída. Depois que desligar a entrada, ele começa a contar um tempo e vai desligar a saída depois que for decorrido esse tempo. Então, ele fica um tempo a mais ligado do que a entrada. A entrada aqui, daí, novamente, foi a 1. Ele jogou a minha saída para 1. E começou a contar um tempo. Só que não deu tempo de chegar lá aos 5 segundos, por exemplo, e a minha entrada foi a 0. Né? A entrada foi a 1, a saída foi a 1. Aí a entrada foi a 0, ele começou a contar o tempo. Contou o tempo, estava contando, a entrada, que estava em 0, foi novamente a 1, zerando o meu contador. Quando a entrada vai a 1, ele zera a contagem de tempo. É isso que acontece aqui, ó, nessa barra. A entrada foi a 1, ele zerou o tempo. Com isso, ele não desligou a minha saída. Novamente, a entrada foi a 1, né? Eu estava em 1, foi a 0. Foi a 0, iniciou nova contagem de tempo. Decorreu todo o tempo, aí a saída foi a 0. Então, esse é o timer off. O timer on, vem a entrada, ele espera um tempo e liga a saída. O timer off, vem a entrada, ele liga a saída. A entrada vai a 0, aí ele começa a contar o tempo e depois ele desliga a saída. O terceiro temporizador é um temporizador de pulso definido, chamado TP, temporizador de pulso. Como é que ele funciona aqui no gráfico de tempo? Ele como o nome diz, temporizador de pulso definido. Você vai definir o tempo que a tua saída vai ficar ligada. Então aqui é a entrada foi a 1, a minha saída foi a 1. Ele conta um tempo, começa a contagem de tempo, e contou, ele fica ligado, né, a minha saída fica ligada durante aquele tempo de contagem. Acabou-se o tempo de contagem, ele desliga a minha saída. Aí vejam aqui, a minha entrada caiu a 0. Quando a entrada cai a 0, desculpa, quando a entrada cai a 0, a minha saída, a minha contagem de tempo é zerada. Aí, novamente, aqui o temporizador foi a 1, veja que ele foi a 1, ele liga a saída. Ligou a saída e começa a contar um tempo. Aí a entrada foi a 0, foi a 1 de novo, foi a 0. O que aconteceu com o tempo de contagem? Nada. O que aconteceu com a saída? Ficou em 1. Né? Aqui, então, nesse temporizador, por isso que ele se chama temporizador de pulso definido. Ele tem você liga a saída por um tempo definido, muito definido, e não depende mais de entrada ou de saída, como é o caso desses temporizadores T-off e T-on. Beleza, gente? Tá? Um outro bloco de contato muito utilizado é o bloco de contagem, né? Então, os temporizadores e contadores são os primeiros blocos aí que a gente utiliza na programação de CLP. Em tudo que é programa, a gente acaba tendo essa necessidade de contar, de temporizar, para fazer o controle de um processo, de uma máquina. Os contadores também. Então, eles podem ser, tipicamente, ter uma contagem, uma estrutura de contagem crescente, né? Decrescente ou ainda bidirecional. A diferença fundamental entre contador e temporizador é que os contadores, né, eles contam eventos, eles contam
número de vezes que a tua entrada foi de 0 para 1. Já o temporizador, ele é um outro tipo de contador, mas ele conta tempo, né? Ele vai contar lá segundos e, no fim das contas, pode contar minutos, horas, dias, e assim por diante. Mas o contador, efetivamente, ele conta eventos. Então, aqui, eu coloquei uma linha de programação já do... Isso aqui é do próprio CodeSys. Então, eu estou usando... eu vou ter um bloco de contagem. Esse aqui é um bloco crescente. Como é que eu sei que é crescente? Eu tenho aqui CU do inglês counter up. Estou contando de maneira crescente. Eu tenho um botãozinho de reset, que eu vou ligar uma entrada também booleana, assim como o contador. Eu vou ligar uma entrada de reset. Eu tenho um PV. Esse PV é o valor presetado. Tá? Quantos eventos eu quero que conte. E aqui eu tenho o meu Q. O Q é a saída que vai ligar uma lâmpada, vai ligar uma memória auxiliar aqui, pode ligar uma saída física mesmo, como uma lâmpada ou outra coisa. E tem o CV. Aqui o CV é o valor de contagem. Então, quando você estiver rodando online no CLP, cada pulso que você der aqui no sensor, na entrada do counter up, ele vai aumentar um valor, vai incrementar o valor de contagem, e quando esse valor de contagem for igual ao valor que você presetou, ele vai ligar a saída. Então, se você presetou 3, quando você tiver 3 eventos aqui, o teu contador chega a 3 e a tua saída é ligada. Ela fica ligada até que venha um botão, um pulso no botão de reset. Quando for pulsado, você tiver uma entrada em 1 aqui no teu botão de reset, você zera o teu contador e desliga a tua saída. O counter down, o contador decrescente, CTD. Então, aqui eu tenho um CD, o counter down, e a ideia é exatamente a mesma. Só que, como ele é um contador decrescente, você tem aqui um PV, um valor presetado, e ele não tem, veja que ele não tem um reset, mas ele tem um load, para você carregar um valor. Então, quando você dá um pulso em load, você carrega o valor que está aqui escrito em PV dentro do valor de contagem. Então, você manda o 5 lá para dentro do valor de contagem. Cada vez que você der impulso no sensor, ele for de 0 para 1, ele vai decrementar um valor aqui do CV. Então, ele começa em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quando o teu valor chegar a 0, ele liga a tua saída. Contador crescente e decrescente. Também todo CLP tem. É um CTUD, onde eu tenho um contato, uma entrada aqui, na verdade, CU, que conta, então, ele incrementando o valor de contagem, e ele tem uma entrada chamada CD, que ele decrementa o valor de contagem. Eu tenho tanto a entrada de reset, que vai resetar o meu valor, jogando a 0, ou eu tenho a minha entrada de load, que ele vai carregar um valor, o valor presetado, ele vai jogar lá para dentro do contador. E aí, basicamente, ele funciona igual ao que já expliquei, mas pode trabalhar, como o nome diz, bidirecionalmente, contando um valor, ora incrementando o valor, ora decrementando esse valor. Ok, gente? Entendido isso? Dúvidas aí? Eu gostaria que vocês... Entendido, professor. Entendido? Beleza. Eu vou, então... Estão vendo aqui a tela do CodeSys agora, não? Sim. Sim. Sim? Beleza.
Primeira coisa da aula de hoje. A partir de hoje, a gente vai trabalhar muito com botões de impulso. A aula passada eu mostrei para vocês um botão do tipo toggle, né, que é aquele botão, aquela chavezinha, igual a que a gente tem. Não sei se vocês, como a gente está só online, né? Não sei se vocês já entraram no laboratório de CLP, seja no B001 ou no B003, mas lá a gente tem o simulador, e no simulador a gente tem chaves mesmo, de duas posições. Então, né, são chaves... deixa eu compartilhar aqui. Abrir um pouco mais essa tela. Chave de duas posições, como essa aqui, né? Essa chave que você clica, ora para cima, ora para baixo, e ela fica, né? Você bateu a chave, ela fica em 1. Você não precisa ficar pressionando ela. Se bateu ela para baixo, ela está em 0, por exemplo. Mas isso na indústria, no simulador, a gente tem essas chavezinhas. Mas no sistema industrial, o que mais a gente tem não é esse tipo de chave. A gente tem botões de impulso. Acredito que vocês já fizeram lá controle eletromagnético, aquela disciplina lá que você, né, vai acionando contatores, você tem relés de tempo, contatores auxiliares. E o acionamento é sempre através do quê? De botões de impulso, ou botoeiras, né? Onde você dá um impulso, você liga o botão, você tirou o dedo, por força de mola ele volta e desliga. Então, a gente tem que adaptar o nosso programa a esse tipo de instrumento. Como é que eu mudo um botão qualquer? O desenho aqui não importa, tá? Mas como é que a gente muda a função aqui nos programas de um botão toggle para um botão de impulso? Se eu clicar aqui no qualquer que seja o botão, na imagem do botão, ele me aparece aqui do lado, todo mundo consegue enxergar essa barra de propriedades aqui? Tô vendo. Sim. Vejam que aqui, na imagem, ele tem um campo chamado Element Behavior, e tá Image Tapper. Se você selecionar aqui para Image Toggle, na verdade, aqui o default, quando você abre um programa e começa a programar, ele vai vir aqui como toggle. Ou seja, você aperta o botão, ele fica em 1. Para ele ir para 0, você aperta de novo, ele vai para 0. Isso é um toggle. Se você mudar para tapper, ele vai ser aquele tipo de botão de impulso. Você pressiona, ele vai para 1. Você soltou, ele volta para 0. Tudo bem? Isso é importante. Vamos trabalhar, podemos trabalhar com os dois botões aqui, mas é importante que nas práticas eu vou pedir a maior parte das práticas com botões de impulso. Então, aqui eu criei, para adiantar já um pouquinho a aula, criei um novo projeto, chamei lá de temporizadores. Deixa eu apagar aqui, então, vamos começar novamente. Não tenho nada, né? Não tenho nada programado. Ok, eu quero programar um temporizador e apresentar para vocês como é que funciona o T1. O que é que eu preciso? A primeira coisa que eu preciso para ligar um T1, preciso de um contato normalmente aberto, uma entrada. Então, clico aqui em cima, coloco uma entrada. Como é que eu vou chamar essa entrada? Eu vou chamar, na verdade, eu já tinha até colocado algumas entradas, eu estava testando antes da aula ver se funcionava, mas vamos colocar aqui uma variável chamada início. Iniciar o temporizador. Como essa variável não existe,
eu dei o nome início, ele pergunta o tipo, é booleano, sim, eu quero que seja booleano, porque a entrada do temporizador tem que ser booleano. Posso colocar um comentário aqui, por exemplo, liga T1, temporizador T1. Tá. Clico aqui nessa sequência, onde eu iria continuar o programa em Ladder, e clico nesse ícone aqui em cima, ó, Insert Box, ou Ctrl B, B de bola. Insert Box, né? Aí ele tem algumas coisas que eu posso inserir aqui. No caso, eu vou inserir uma function block, né? A gente está vendo que isso aqui é um bloquinho de função. Então eu venho aqui em Standard, abro essa aba Standard, e tenho dentro de Standard, algumas opções. Function blocks biestáveis, counters, né, contadores, miscelâneos, timers e triggers. É um timer que eu quero, né? Então vamos lá inserir um T-on. Dentro de timer eu tenho T-off, T-on e T-p. T-on, programei. Qual o nome que a gente vai dar? T-on, underline, underscore, 1 aqui, né? Tudo bem, pode ser. Ele pergunta se é esse o mesmo nome. Eu poderia comentar aqui, temporizador para ligar motor 1, sei lá, né? Depois facilitar a minha vida na navegação do projeto. O que é que eu vou ligar aqui depois no que? Eu quero, vamos falar, né, vamos dizer que eu quero que ligue uma lâmpada. Então eu vou colocar uma bobina de saída aqui e vou dar um endereço para ela. Vamos chamar essa lâmpada de lâmpada L1. Ele pergunta se essa variável é booleana. Vou dizer que é ok, não vou comentar nada. ET, por que ele traz essas interrogações? Se eu deixar a interrogação, ele vai dar uma falha no programa. E vai dar ele não vai deixar compilar. Eu poderia associar, pegar esse valor aqui que ele vai estar contando de tempo e mandar ele guardar dentro de uma memória. Tá? Aí começa a fazer sentido, e daí eu vou pedir para vocês assistirem uma videoaula gravada sobre tipos de variáveis, que eu vou postar hoje. Então, a aula de hoje é essa parte que a gente está aqui síncrona, e a parte assíncrona vai ser vocês assistirem essa aula sobre tipos de variáveis. Que tipo de variável eu poderia armazenar um número aqui, um número grande? Com certeza não vai ser do tipo booleano. O tipo booleano é 0, 1. Eu precisaria, né, colocar aqui um endereço de uma variável do tipo byte, ou word, ou double word, por exemplo. Então, o que são esses tipos de variáveis estão lá nessa aula que vocês precisam assistir. Mas é basicamente um byte. São 8 bits. Então ele vai pegar esse número e vai guardar, né, dentro de 8 bits. Eu vou apagar aqui porque eu não vou querer fazer isso agora, né? Isso aqui seria talvez lá para uma função mais avançada ou mais para o final do semestre. O PT, tempo presetado. Quanto tempo a gente vai simular aqui? Vamos simular um tempo pequeno. Eu quero simular, por exemplo, 5 segundos, para ficar fácil de ver. Qual que é a sintaxe para eu escrever 5 segundos aqui? Se eu escrever 5 segundos por extenso, ele vai entender? Não. Então, cada function block tem uma sintaxe definida, que você precisa respeitar para que o CLP entenda. Isso é normalizado por uma norma internacional. Para temporizador é T, aí hashtag, o jogo da velha, e o valor do tempo, e agora você coloca se é segundos, minutos ou horas, né? Vamos colocar T hashtag 5S. Ele vai entender que eu estou colocando 5 segundos. Poderia colocar
T#, poderia colocar T# 5000 ms, 5000 milissegundos. Também ele vai aceitar. Posso colocar aqui T# 1H. Ele vai abrir um temporizador de 1 hora. Então, feita a programação, o que a gente precisa fazer aqui, conforme a gente já começou a ver aulas anteriores, eu vou dar um build. Dou um build para ver se não tem nenhum erro. Ele está rodando aqui o programa. Ele falou que tem, ele dá aqui deu alguns warnings, né? Os warnings não tem problema. Eu tenho 3 warnings aqui, porque eu tenho entradas que estão programadas, estão listadas, mas não estão programadas. Por isso os warnings. Mas eu não tenho erros. Agora eu já estou no modo de simulação, eu já liguei a simulação e eu vou colocar aqui online. Coloquei online, ele está rodando, ainda não está pronto. Ok. Meu CLP está rodando? Está executando o programa? Tá, como é que eu sei? Olhando aqui na barra de baixo que ele está em run. Se ele não tiver em run, ele não vai executar. Então, né, na barra, aqui no menu debug, você tem stop. Se eu der um stop, eu parei de rodar parei de rodar o CLP, o programa. Do start, ele está executando aquela rotina de ler as entradas, executar o programa e atualizar as saídas. Vamos então fazer funcionar esse camarada aqui, o L1. Ver o temporizador. Veja, eu vou dar 2 cliques, ele armou aqui para ir para verdadeiro, mas ainda não foi. Vou dar Ctrl F7 no meu simulador, ele ligou a entrada e está contando o tempo. E a saída está desligada. Contou os 5 segundos, ele ligou a saída. Agora eu vou desligar a minha entrada, vejam que a saída desliga automaticamente. É o timer on. Novamente, Ctrl F7, liguei, está temporizando. 2 segundos, 3, 4, 5. Contou 5 segundos, ele liga a minha saída. Beleza, gente? Dúvidas disso aí? Eu vou fazer aqui mais uma vez, deixa eu... Cadê a visualização? Desliguei a entrada, minha saída foi desligada. Deixa eu tentar arrastar essa caixa de visualização aqui para o lado. Espera aí. Ok, não estou conseguindo puxar a caixinha agora, eu desapareci com ela, mas queria mostrar para vocês, então, ó, timer on. Ok, vamos fazer o timer off. Timer off, primeira coisa, dar um logout para sair do modo online, né, para você poder programar novamente.
Vou criar aqui numa nova linha de programa, vou inserir novamente um botão para ligar a T2, né? Temporizador 2. Vou chamar de liga T2. Uma entrada do tipo booleana, dou um OK, não vou comentar nada para ser mais rápido. Clico aqui nessa caixinha para continuar a programação. Venho em Insert Box, aqui em cima. Vou inserir uma function block do tipo standard, do tipo timer, do tipo timer off. O nome pode ser toff0, né? Não vou mudar esse nome. Vou pegar o tempo decorrido que está com as interrogações e apago isso para não gerar falha. E aqui na saída Q, vou ligar uma bobina e nessa bobina eu vou chamar de L2. Ok? De L2. PT é o tempo que eu vou presetar. Da mesma forma, vou fazer T, hashtag 5S. Dou Enter, compilo, build, né? Dou um build, está processando, sem erros, online, login, pronto. Pronto? Não, está pensando. Agora ele atualizou o programa e já colocou em run. Já está funcionando o meu CLP. Olhem só, vou ligar a chave T2, né? A entrada T2. Ele está dando uma falha aqui, não foi, espera aí. Dá um logout. Login novamente. E start. Está em stop. Por algum motivo, eu estou clicando sobre a variável e ela não quer habilitar para que eu possa colocar ela em 1. Deixa eu dar novamente um logout. Vamos ver o que é. Ele não acusou. Não, esse é a pior situação, né? Quando ele não acusa erro e o simulador, por algum motivo, não funciona como deveria. Às vezes você tem que fechar o programa, abrir novamente e tentar fazer ele funcionar. Continua, né, com 0 erros. Vamos lá, login. Debug, ele está rodando já. Mas ele não. Ó, é impossível escrever ou forçar na variável esse valor.
Ok, vamos tentar então, vamos fazer uma tela. Eu vou ver se com a visualização, se a gente consegue aqui fazer na base do simulador. Eu venho aqui em PLC Program, adicionar objeto. Tá. Eu tenho que tirar isso de online primeiro. Logout. Gente, eu vou ter que... Ele está esquisito. Eu vou fechar aqui novamente esse programa e vou criar um novo, ou vou abrir ele novamente. Vou demonstrar o timer off para vocês. Isso acontece, né? Esses simuladores não são isentos de falhas, principalmente porque você está trabalhando num ambiente simulado. Você tem, né, ele está emulando a existência de um CLP que, na verdade, não existe, né? Enquanto começa aqui novamente, vai startar o meu CodeSys. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa. Conseguiram fazer as atividades da aula passada, pessoal? Como é que foi, hein? Consegui fazer sim, professor. Foi bem tranquilo de fazer. Uhum. Só um pouquinho que está inicializando o CodeSys. Professor, só uma pergunta enquanto reinicia aí. Pode falar. Quando a gente faz um projetinho e salva ele, abre mais um monte de arquivo, né, de configuração. Isso. Na mesma pasta. No caso, para te enviar, é só o principal, né? Só o principal. Ah, beleza. Ele salva arquivos de comentários, ele abre ali em vários arquivos, realmente, mas para mim pode ser só o principal lá, que eu consigo rodar ele aqui. Ah, beleza, obrigado. Deixa eu jogar para essa tela aqui. Então vamos lá. Vou criar novamente um programa do zero. Standard Project, né, para quem não viu a aula passada, projeto padrão. Ele pensa um pouco. O equipamento é esse que eventualmente dá pau aqui, que é o CodeSys Control Win V3, que é o meu simulador. E aqui eu tenho a linguagem de programação. Vou escolher Ladder, né, que é esse diagrama de contatos. É o mais utilizado para programação de CLPs. Ele vai pensar um pouquinho e vai abrir um novo projeto. Abriu com essa árvore aqui, eu venho em PLC Program, né, dou 2 cliques em PLC Program, ele abre aqui uma área de programação. Clico na primeira linha, já vou adicionar aqui em cima mais linhas de programa, para ter mais linhas disponíveis. E esse aqui é um programa novo, então vamos começar lá, vamos fazer o TOF. Entrada, liga T1, primeiro era o T0, né, que a gente tinha chamado, ele fala que é uma variável booleana, dou um OK, venho aqui, inserir um bloco, no caso uma function block, ele me traz aqui as opções, só vou aumentar, então eu quero um timer do tipo TOF, pronto, ele inseriu,
eu digo que vai se chamar TOFF_0 mesmo. Na saída, eu vou colocar, então, programar uma bobina, que é uma lamp_2, uma saída do tipo booleana. Eu vou apagar aqui esses valores do ET, essas interrogações, e no PT eu vou colocar T hashtag 5S. Ok. Agora, dou um build. Antes disso, vamos adicionar... Não vamos adicionar a parte gráfica, eu vou deixar... Vocês já fizeram a parte gráfica, né? Aí a gente ganha esse tempo aí. Dei o build, vou colocar primeiro, eu preciso colocar em Simulation, então tem que clicar aqui em Online Simulation. Ele acende que eu estou num ambiente de simulação, ele sabe que não existe uma máquina para eu descarregar esse programa, física, e depois eu dou login. Quando eu dou login, ele pergunta se é isso mesmo, se você quer continuar, se você vai usar o simulador para fazer esse login. E aqui ele terminou, está quase pronto. O que não está pronto? Meu CLP está em stop. Vamos lá, debug, start, agora sim, está em run, está rodando o programa. Se eu der 2 cliques em T1, é isso que não fez agora há pouco naquele outro programa lá. Ele armou aqui para verdadeiro. Eu dou Ctrl mais F7, ele ligou a minha entrada. Ele ligou a entrada, como se fosse um botão, né, que eu pressionei. Vejam que ele é o TOFF, ele ligou a saída. Como é que a gente viu que o TOFF funciona? Depois que eu desligar a entrada, ele começa a contar o tempo, vai contar 5 segundos e daí vai desligar a minha saída. Então vamos lá. Dei 2 cliques na entrada, falso, Ctrl F7, ele desligou a entrada. E vai contar 5 segundos e vai desligar a saída. É isso que aconteceu. Está aí o programa com o TOFF. Agora, né, vamos lá, logout, vou inserir mais um contato e vou chamar essa entrada aqui de liga T2. Ok? E vou colocar aqui um temporizador do tipo TP. TP0. Vou ligar uma saída chamada LAMP3. É uma saída booleana. Apago as interrogações do ET. E vou colocar um tempinho agora um pouquinho maior. T, hashtag e hashtag 10S. Build. Login. Dou um OK. Ele está rodando. Está em run e está simulando. Vamos lá. Como é que é o temporizador de tempo definido? TP. Eu vou dar impulso em T2 e ele vai ligar essa saída aqui e vai ficar por 10 segundos ligado. Aí, nesse intervalo, eu vou desligar a T2, só para vocês olharem. Vocês verem que não importa mais a entrada, né? Ele não olha mais para a entrada. Ele deu o primeiro pulso, ele liga a saída e fica por um tempo definido. Vamos lá. Ctrl F7, ligou e está contando o tempo. Vou dar um pulso aqui, Ctrl F7, desliguei.
ele continua contando o tempo, né? Liguei de novo, não importa, ele contou, né? Ele vai contar o tempo, ele começa a contar sempre que a saída for para 1, né? Então essa que é a ideia. E daí ele desliga, ele conta esse tempo e desliga em 10 segundos. Ok, gente? Dúvidas aí? Não, tudo certo. Fazer de novo aqui, Ctrl F7, ó, ligou. Não importa mais se a minha saída zerou, está em 6, 7 segundos, ela foi para 1, foi para 0, e ele desliga depois de decorrido aquele tempo fechado. Ok. E o que é que eu quero que vocês façam agora, né, para a próxima aula, que eu vou propor aí como atividade para a próxima aula? Usando temporizadores. Então, a primeira coisa seria vocês montar um programinha e testar, brincar com essas function blocks de tempo. Lembrando que aqui eu estou usando o próprio simulador, mas eu quero que vocês façam sempre, me mandem com a visualização, né, com o simulador aqui visual, né, como eu mostrei agora há pouco, sempre com um botão de impulso, né, um botão que você aperta e ele volta para... você tirou o dedo, ele volta para 0. Então, a tarefa vai ser montar um semáforo. Vou postar para vocês lá a atividade, mas é um semáforo como qualquer outro semáforo de rua. Eu tenho 3 LEDs, verde, amarelo e vermelho. Então, você vai apertar um botão de impulso, né? Deu um impulso, ele liga o programa. Liga o programa e vai acender o LED verde, pode ficar lá 5 segundos o LED verde. Esse tempo não importa muito, importa que seja suficiente para visualizar. Mas, por exemplo, você pode fazer 5, 10 segundos o LED verde, desliga o verde, liga 3, 4 segundos o amarelo, desliga o amarelo e liga 10 segundos o LED vermelho. Do LED vermelho, né, fica 10 segundos ligado e passa para o verde, e recomeça o ciclo. Então, é um semáforo cíclico, como os que a gente tem na rua aí, né, instalados em tudo que é cruzamento. Esse é um dos semáforos que a gente vai fazer. Depois eu vou propor para vocês, né, também para a semana que vem, um outro semáforo, que é aquele semáforo que a gente... aquele semáforo que a gente tem lâmpadas sequenciais. Então, deixa eu abrir aqui vou abrir um material aqui, só um minutinho. Então, esse é o trabalho. Eu vou estar colocando online agora lá como atividade. Elabore um semáforo em que temos 3 LEDs, vermelho, amarelo e verde. Após o início do funcionamento, né, então
eu vou melhorar até esse texto aqui, mas o início do funcionamento é com um botão de impulso. O LED vermelho acende por 10 segundos, apaga-se, então acende o LED verde por 10 segundos, né? Depois apaga-se o verde e acende o amarelo por 2 segundos, 3 segundos, e volta a acender o vermelho. É um exercício para trabalhar com os temporizadores, aí vocês têm que buscar aí qual que é o temporizador que mais se adequa, né? Tem que pensar ali no funcionamento do T-off, T-on, TP, e pensar, né, que quem que vai desligar um temporizador, talvez você tenha que usar aí provavelmente 3 temporizadores, e né, depois de decorrido um certo tempo, você tem que desligar, resetar um outro temporizador e assim por diante. Essa é uma atividade. E a outra atividade é também de um semáforo, só que um pouquinho diferente. Elabore um semáforo em que temos 5 LEDs. Após o início do programa, dado por uma entrada, né, uma entrada, por exemplo, 0.0, acende-se o LED 1. Após 3 segundos, apaga-se o LED 1 e acende-se o LED 2. Após mais 3 segundos, apaga-se o LED 2 e acende-se o LED 3. Mais 3 segundos, apaga-se o 3 e acende-se o 4. Mais 3 segundos, apaga-se o 4 e acende-se o 5. Após 3 segundos do LED 5 aceso, apaga-se, liga-se uma saída para mudança de cor e o processo de acendimento recomeça. Então, são aqueles semáforos que eu tenho... eu tenho 5 LEDs sequenciais, né, do tipo... É um semáforo bem comum aqui na região, ali em São José dos Pinhais, por exemplo. Eu tenho 5 LEDs. O primeiro LED é aceso, depois ele se apaga e vai se acendendo os LEDs logo abaixo, né, no total de 5. Após o quinto LED ser aceso, ele se apaga, e daí o que eu voltaria a acender? Eu voltaria a acender um LED de outra cor, né? Ele terminou o vermelho, por exemplo, e passou para o verde. Como é que eu simulo o verde, no meu caso aqui? Eu quero que se acenda, então, um ciclo fica apagada essa sexta saída, esse LED para mudança de cor. Um ciclo ele fica apagado, no outro ciclo esse LED de mudança de cor fica ligado. Então, um ciclo desligado, um ciclo ligado. Esse é o segundo semáforo aí também para a semana que vem. Ficou claro, gente, essa do segundo semáforo aqui, principalmente? Não. Eu vou ter que ter 6 lâmpadas daí, isso? A ideia... Deixa eu... Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Vou compartilhar novamente a tela do... Deixa eu passar para a tela do CodeSys. E eu explico lá no CodeSys, então. Apresentar. Lembra aqui como é que eu crio o supervisório? Application, clico com o botão da direita, adicionar objeto. O tipo do objeto é um objeto de visualização, então vem visualization. Ele está rodando, aqui vai criar. Eu clico aqui para puxar os símbolos, a biblioteca de símbolos que vem default.
dou um adicionar. Ah, ele não permite porque eu tô... Só um minutinho. Eu tô ligado, né? Eu tô rodando com o meu CLP, daí ele não permite. Vou dar um logout. Ok. Então vem em Application, Add Object, Visualization. Clico aqui para ele puxar a biblioteca de símbolos, Add. Ele vai adicionar uma nova tela de supervisório. Então eu já vou fazer aqui para vocês o que é que a gente, como é que eu gostaria que vocês entregassem. Tá rodando. O supervisório sempre demora um pouquinho, né, até carregar, até gerar essa tela de visualização e carregar as bibliotecas. Ainda não, está pensando. Pronto, carregou. Demorou um pouquinho, mas carregou. Então eu vou pegar, né, os push buttons aqui, vou trazer um botão. Esse aqui é o primeiro semáforo. Vou ter um botão de liga, né? Esse botão vai ser, então, o tipo do elemento, ele não vai ser toggle, ele vai ser tapper, ele vai ser um botão de impulso. Mudei ele para tapper. E eu vou mudar aqui. Opa! Eu vou pegar uma lâmpada. Na verdade, vou pegar 3 lâmpadas. Posso pegar até uma, né? Ctrl C, Ctrl V. Posso colocar em ordem aqui como se fosse um semáforo, né? Essa é a visualização do primeiro semáforo. Posso trocar nas propriedades, depois a cor das lâmpadas e assim por diante. Mas eu quero que aperte um botão, acenda vermelho, amarelo, verde, né? E faça essa sequência naqueles tempos definidos. Esse é o primeiro semáforo. O segundo semáforo faz igual, só que eu tenho mais 2 lâmpadas aqui. Professor, Diga. ele precisa ficar em loop? Precisa. Precisa ficar, você apertou o botão, ele tem que ficar em loop. Ele tem que ficar funcionando como se fosse um semáforo de rua. Quando que ele vai parar? Quando você desligar o botão. Quando você apertar novamente, aí eu não coloquei ali, pode ser, esse botão pode ser um liga, e pode ter um outro botão aqui de desliga. Aí você tem um botão liga, um botão desliga, ele fica em loop funcionando eternamente. No segundo semáforo, eu quero 5 LEDs. Então, qual que é a sequência? Acende o primeiro LED, conta 5 segundos, apaga esse LED, acende esse segundo, apaga, acende esse, apaga, acende esse. Quando apaga, acende esse aqui, fica 5 segundos. Aí, na segunda vez, o que é que eu quero que ele faça? Quando apaga esse quinto LED, eu quero que ele volte a acender lá em cima. Mas no segundo ciclo, eu quero que ele mude de cor. Mas são todos os LEDs da mesma cor. Como é que você vai fazer mudar de cor? Num circuito eletrônico, eu poderia mudar lá a frequência da luz emitida e fazer trocar de cor. Como é que eu faço isso? Eu ligo alguma coisa eletrônica lá dentro da minha placa eletrônica e faço esse chaveamento da cor. Aqui eu vou simbolizar a mudança de cor
por um sexto LED. Então, no primeiro ciclo, ele vai acendendo um LED, apaga, acende outro, apaga e assim por diante. No segundo ciclo, quando ele acende o primeiro LED, ele acende junto esse LED auxiliar. Esse LED auxiliar fica aceso durante todo o segundo ciclo. Quando vem o terceiro ciclo, esse LED apaga. Quando vem o quarto ciclo, esse LED auxiliar acende novamente. Isso aqui vai causar para vocês uma certa dificuldade, principalmente por causa desse LED. Fazer ele acender e apagar é bastante simples. Agora, como é que eu vou fazer com que esse LED aqui apague? Então, o primeiro trabalho com o semáforo comum é um trabalho para a semana que vem. Esse trabalho aqui dos 5 LEDs mais esse LED adicional é para daqui a 15 dias. O que é que vocês podem fazer e podem buscar aí, não precisam terminar nessa semana, mas quem quiser, quem achar fácil, dá uma olhadinha naquela minha aula de variáveis, e lá eu estou falando de mais tipos de function blocks. Hoje a gente falou aqui só de um bloco de função, que é o bloco de temporizador. Lá eu estou falando de outros blocos de função, como set reset, como detector de borda de subida, detector de borda de descida, e assim por diante. A aula que vem, a gente vai entrar em contadores. Contadores, vocês também podem testar aí no programa. É a mesma coisa, né? Como é que você programa o contador? Só dando uma antecipada. Não precisa, né? Para resolver esse problema dos LEDs aí, desse segundo semáforo, dá para usar contador? Dá. Dá para também resolver sem contador. O contador pode ser uma coisa a mais. Por isso que eu não estou deixando para a semana que vem. Semana que vem a gente mostra um exemplo de contador, e daí talvez fique mais fácil para alguns aí. Mas eu vou colocar aqui o contador, eu vou inserir um contato, venho aqui em Function Blocks, contadores, e eu posso contar, por exemplo, eu vou pegar um counter up, né, CTU, e vou endereçar aqui, né, uma entrada e uma entrada para contagem, uma entrada para reset e um valor de contagem que eu vou presetar. Vou ligar aqui a uma saída. Sempre que eu ligar essa minha entrada, né, essa entrada for a 1, vai incrementar um valor aqui no valor de contagem, e ele está contando sempre para cima. Quando esse valor de contagem chegar igual ao valor presetado, é ligada a minha saída. Então, também é bem simples. Quem quiser pode testar, pode ir mexendo com esse contador. Esse é o contador crescente, counter up. Tem o CTD, que é basicamente a mesma coisa, e eu tenho o CTUD, que é contador crescente e decrescente no mesmo. Ok, gente? Sim. Então é isso. O que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje é essa parte, principalmente de temporizadores. O que a gente viu aí, TP, né, o temporizador de pulso, o timer off, que é um temporizador depois que ele conta o tempo depois que a tua entrada foi a 0, e o T-on, que é aquele que vem a entrada, conta um tempo e daí liga a saída. Testem isso, tentem fazer, né, para a aula que vem, então, valendo nota aí o primeiro semáforo, e para a aula seguinte, lá, daqui 15 dias, o segundo semáforo. Aí, a aula seguinte, eu já vou propor mais um trabalho, e assim a gente vai seguindo. Sexta-feira a gente está aqui para tirar dúvidas aí. Então, tentem programar, tentem ver se sai isso, e não esqueçam, vocês têm
além dessa parte síncrona da aula aqui, tem uma gravação lá de uma aula assíncrona, que é tipos de variáveis e uma complementação de function blocks, né? Outras function blocks que todos os CLPs vêm, né, tem embarcados ali e que vão ser muito úteis nos programas seguintes. Opa, tem uma pergunta aqui, peraí, eu não estava vendo o chat. Professor, o semáforo tem que funcionar como um loop ou irá rodar apenas uma vez? Desculpe, meu microfone não está funcionando. A gente já falou isso, né? Acho que ficou claro aí, o Leonardo. Leonardo, é em loop, sim. Apertou o botão, liga, e ele tem que ficar ligado, né? Sempre o botão lá, aquele de impulso. Então você vai ter que dar um jeito de fazer um selinho ali, né? Fazer um selo com uma memória auxiliar e manter tudo rodando até que venha um botão de desliga. Ok, gente? Ok. Então é isso aí. Professor, só uma dúvida. A gente pode mandar isso por e-mail ou coloca no Classroom mesmo? Vocês colocam no Classroom mesmo. Eu vou corrigir pelo Classroom. É mais fácil, eu acho que fica mais organizado. Pelo menos semestre passado foi legal. Sexta-feira, aquilo que a gente combinou aulas passadas. Sexta-feira, quem tiver com isso pronto e não quiser me mandar pelo Classroom, né, para avaliação, eu crio uma planilha com o nome de todos. Então, se você vier sexta-feira com isso pronto, você compartilha a tua tela comigo, mostra funcionando e está validado. Aí você não precisa nem me mandar no Classroom. Na verdade, eu vou, né, caso você não venha sexta, não esteja pronto, aí você me manda no Classroom. Tá bom. E daí o prazo, na verdade, não é na sexta, é na próxima terça-feira? O prazo é terça-feira. Sexta é assim, tentando fazer uma melhoria na disciplina, dessas disciplinas que são de laboratório. Essa disciplina, se fosse presencial, vocês estariam tentando programar agora, né, a partir desse horário até 10 para as 11 da noite, lá, que é o horário que acaba a aula, e iam começar a surgir dúvidas, problemas lá, e vocês me chamam ali e a gente tenta ajudar, né? Eu não resolvo para você o problema, mas eu te dou um caminho das pedras, lá, falo, tem que fazer tal coisa, isso não dá certo, você está pensando de maneira errada, tenta pensar diferente. Então, a gente, no laboratório, se consegue ajudar vocês a chegarem no objetivo que é fazer o programa. Nesse modelo virtual, aulas de laboratório, a gente não consegue estar, né, dessa forma. Eu não sei se vocês vão começar a programar agora, se pode, né, falar, não, vou mexer com isso amanhã cedo e tal. Então, a dúvida vai surgir quando você começar a programação. Aí, o pessoal do semestre passado que sugeriu, falou, professor, divida essa aula aí em duas, entra num outro dia da semana para tirar a dúvida, porque daí a gente consegue fazer dentro do tempo, que é uma semana, que é até a próxima terça, mas surgiram dúvidas e você consegue tirar. Então, essa é a ideia aí da sexta-feira. A gente tem um tempo, né, depois que vocês já mexeram com o programa, e tá tentando resolver, tentando ajudar vocês. Mas o prazo é até terça no Classroom. Beleza, professor, obrigada. Nada.